Olá, hoje o programa Seus Direitos, da TV Estadão, vai falar sobre um assunto que interessa muito aos viajantes, o uso de milhas. Hoje temos a participação do advogado e professor de Direito da FGV, de Relações de Consumo, Fábio Lopes Soares. No primeiro caso, o leitor Marcos Assis conta que resgatou as milhas da Gol para comprar uma passagem para Nova York. Mas ele conta que o bilhete foi emitido com o nome errado. E ele fala que ele digitou o nome certo, seguiu os procedimentos, e a Gol diz que ele que digitou o nome errado. Nesse caso, Fábio, como o leitor deve agir? Ele tem como comprovar que a culpa é da Gol? Na verdade, ele não tem que provar se a culpa é da Gol ou não. Como tem uma questão de relação de consumo envolvida e as questões de milha, elas seguem as questões de contratos que são estabelecidas no direito brasileiro, quem vai ter que provar o erro, por uma previsão do próprio Código de Defesa do Consumidor, é a própria companhia aérea. Além disso, quando ele faz o cadastramento do pedido de resgate da milha, a companhia aérea manda a ele um comprovante que também demonstra se houve ou não um erro. Se esse erro é imediato, ele liga então para a companhia aérea e diz: olha, eu digitei corretamente, houve um erro ou talvez houve um engano no momento da expedição do bilhete por conta do prêmio da milha, e eu peço a correção. Ao pedir para que haja alteração, a empresa então tem que fazer essa alteração corretamente. Até porque se for relativo a uma viagem internacional, ele vai ter problemas para embarque, sobretudo na imigração. Então é um direito dele fazer essa solicitação, e quem eventualmente tem que provar que ele errou não é ele consumidor, e sim o fornecedor, por conta de um sistema estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, conhecido como inversão do ônus da prova. Quem cabe provar não é o consumidor, é o fornecedor, porque o consumidor ele está vulnerável, ele está em técnica economicamente inferioridade ao fornecedor. A gente tem outro problema da Patrícia Ritt. Ela conta que comprou em março pela Air France uma passagem para o dia 13 de setembro, com milhas. E ela comprou mais 3 passagens sem as milhas. Mas aí quando a comprovação do bilhete veio com a data errada, para o dia 15, e ela precisava ir no dia 12, e ela fala que pediu para o dia 12. A companhia aérea respondeu que ela foi informada que só havia lugar para o dia 15 e ela concordou. E ela fala que não. E ela pede a gravação e a companhia ainda não enviou e fala que dá uma desculpa, mas não responde. O que ela deve fazer nesse caso? Eu acho que está faltando alguma informação, ou a história está mal contada, do jeito que está. Por quê? Quando ela faz a aquisição, semelhante ao caso anterior, de um bilhete por milha, sobretudo a viagem internacional, ela faz a aquisição para aquele dia e aquela hora. Porém, Jerusa, existem alguns procedimentos muito questionáveis, contrários à legislação consumerista no Brasil, em que a companhia aérea, por não ter assentos disponíveis para o resgate da milha naquele momento, ela emite o bilhete em outra data. Ora, se o consumidor pede o resgate naquela data e horário, e porque ela não tem mais a data e horário, ela altera, isso gera um dano, não foi o que está contratado. A companhia não pode fazer uma alteração de forma unilateral sem antes contatar o consumidor e explicar para ele quais são as regras. A única forma de evitar esse problema é a companhia previamente deixar muito claro que está condicionada a uma verificação naquele momento, e se quando ela pedir o resgate não houver mais o assento, uma mensagem apareça ela dizendo que não tem mais aquela vaga, aquele assento a ser ocupado, e oferecer a ela uma outra alternativa de igual tamanho, de igual valor àquela que ela fez a contratação inicialmente. E o que ela deve fazer nesse caso, então? Vai ter que reclamar na companhia. Primeiro ponto, a reclamação não é uma reclamação simplesmente para deixar um registro no sistema. Essa reclamação gera uma prova. Se a companhia não solucionar o problema ou gerar um prejuízo a ela, então ela deve imediatamente ingressar com um pedido em juízo. Lamentavelmente, Jerusa, vai ter que fazer um pedido em juízo. O que me preocupa nessa situação é que ela pode estar perdendo uma viagem importante, pode ter um dano que esteja vinculado a isso. Então, se até o momento de ingresso ao juízo, se é uma viagem emergencial, ela não conseguir resolver com a companhia aérea, a alternativa que ela tem é recorrer à agência reguladora. Reclame juntamente à ANAC, que vai então fazer uma intervenção para garantir que o direito brasileiro seja preservado.